No Evangelho de João, ele chama Jesus de Logos. E o que é Logos? Logos é o verbo, a fala, um tratado, um discurso sobre alguma coisa. Então, Jesus é chamado, em português, Verbo de Deus. Quer dizer, a fala de Deus para nós. Deus o usou para falar conosco, para trazer para nós a boa nova, o Evangelho. Agora, o que é Logos? Logos, em grego, tem um correspondente, demiurgo. E o que é demiurgo? E que palavra que foi usada também por Platão, como usou também Logos. Platão usou também Logos. O demiurgo e o Logos significam um indivíduo que é intermediário entre Deus e os homens, na mitologia. E o que é Jesus? Ele é o intermediário entre Deus e nós. Por isso ele veio trazer a mensagem de Deus para nós. Ele veio ser esse intermediário. E então, vejam aí um exemplo da mitologia presente no Evangelho, presente na Bíblia, porque naquela época a mitologia ainda estava muito assim, vigente. E então, a palavra Logos, ela, como São Paulo, aí já é São Paulo que fala, em 1 Timóteo 2:3, 1 Timóteo 2:3, Paulo ele diz assim: há um só Deus verdadeiro e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele está dizendo aí que Jesus é um homem, é um ser humano, embora seja o mais perfeito que já tenha existido em nosso planeta. Tão perfeito, tão evoluído, que uma parte dos teólogos consideraram-no como sendo o próprio Deus e criaram o dogma da divindade de Jesus lá no Concílio de Nicéia, em 325. Mas nós temos que nos prender bem nessa palavra, Logos, que é equivalente, é sinônimo de demiurgo. Já disse. Agora, o próprio João e outras partes da Bíblia chama Deus de Theos, em grego, Theos. Já não chama Deus, o Pai, de Logos. Só Jesus é que é chamado de Logos, exatamente porque ele é esse ser intermediário entre Deus e nós. E é chamado de a palavra de Deus, porque ele veio, ou seja, verbum em latim e verbo em português. Quer dizer, é a fala de Deus para nós, encarnada. Não bem Deus encarnado, mas a fala de Deus encarnada entre nós. E poderíamos dizer, em nós também. Quer dizer, na espécie humana, em nós, e não só entre nós. E, então, a Bíblia chama o próprio Deus, que Jesus chamou de Pai, de Theos. Theos em grego é Deus. Daí vem a palavra teologia. E João, ele deixa bem destacado que Jesus é Logos. Ele não fala que Jesus Cristo é Theos, mas Logos. Ou seja, intermediário entre Deus e os homens, como eu citei Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. E que para os gregos era o demiurgo.